Opa, é maravilha. Irmãos, antes de começar a ministrar a palavra de Deus, quero cantar uma canção aqui. Glória a Deus. Caso você não conhecer a canção, você pode adorar a Deus da maneira que você sentir no coração, deixar as palavras fluir dentro de você. O importante é que nós estejamos aqui com o coração voltado para Ele. Glória a Deus, aleluia. Diz o pastor Alex, que nós somos a oferta de Deus, amém? Glória a Deus, amém, Pai. Tu é fiel. Aleluia, Deus. És bem-vindo aqui. Aleluia. Em nosso coração, toma a direção. Deus de glória. Deus, como consumidor, sem medo, Aleluia. vossa face, Senhor. Deus de glória. Sopra em nós, Aleluia. Espírito, te queremos ver. Aleluia. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Glória a Deus, aleluia. Tu é fiel. Deus de glória. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, seu amor liberta-me. Deus de glória. Estás aqui no trono de louvor, a presença me curou, fascinado estou. Aleluia. Peça para Ele soprar essa noite. Sopra em nós, Espírito, te queremos Deus. Sopra em nós, Glória a Deus, Espírito, te queremos Deus. Que se abram os céus, Deus de glória. o teu reino vem. Aleluia. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados. Vai nessa noite nós vamos a Deus, aleluia. Os céus virão sobre nós. Que o Senhor venha com sobre nós. A tua provisão, ó Pai. Que o Senhor traga cura aos corações. Que as tuas chuvas de bênção, Pai, venham derramadas sobre a tua igreja. Que o avivamento venha sobre glória. Deus, Está na tua presença, Senhor. Pelo teu querer em nós, ó Pai. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Isso seja uma verdade em nosso coração. Por amor a Deus,
sobre todo nome. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, meu Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono. Mostra que esse seja o desejo do seu coração, que esse seja a sua vontade, que eu faça do seu bem. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você, só quero ver você, Só quero ver O você. dia Moisés declarou: Senhor, mostra-me tua face. Esse era o desejo de Moisés. Aleluia. Um dia os discípulos disseram: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai, filho. E esse seja o teu desejo nessa noite também, de ver o Rei da Glória. Só quero ver você. 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 Declaro para que o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que tu és adorado, meu amigo Jesus. Tu és adorado, meu amigo Espírito Santo. Nós te adoramos, Deus Pai, nesse lugar. Já sentimos a manifestação da tua presença. Já sentimos, ó Pai, entendemos a tua direção nesse lugar. Oremos a Rei da Glória. Eu abro teu coração para ele entrar. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, esse povo do Espírito queimado foi Senhor. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu Você pode declarar para que entre o Rei, Jesus. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que deixe Jesus entrar, deixe ele fazer morada. Eu, Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Glória a Deus, aleluia. Quero que você nessa noite abrisse a Bíblia no Salmo 23, Aleluia. para que nós possamos começar a ministrar a palavra de Deus. Aleluia. Tu és santo, Deus. Aleluia. Os irmãos estão... Dá para ouvir minha voz aí? Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Salmos 23. Deus.
O varão, você aí que tá de pé, lê aí pra mim já, fazendo favor. Acabou mais descansado pra mim. Aqui, ó. Aleluia, Jesus. Ok? Salmos 23. Aleluia. Aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdades, pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me protege. Preparas um banquete para mim, em vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungido a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a felicidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmão, essa palavra que nós acabamos de ler, no original hebraico, essa palavra significa assim: o Senhor é meu pastor, dele não terei falta. E Aleluia. no Oriente Médio, a palavra pastor, os irmãos podem se assentar, desculpa aí. No Oriente Médio, a palavra pastor ela também é aplicada aos reis. Os reis sempre faziam a função de pastor, até mesmo Davi, antes mesmo dele ser rei, ele era pastor de ovelhas. Ele foi o único rei pastor na Bíblia que antes de ser colocado no trono para ser rei da nação de Israel, ele foi um pastor. Então, quando Davi escreve os Salmos 23, ele sabia muito bem daquilo que ele estava falando. Porque somente um pastor de ovelhas pode se comparar a uma ovelha perante o nosso pastor chamado Jesus Cristo. Aleluia. E Davi aqui no Salmos 23, para nós entender o Salmos 23, nós teríamos que entender o Salmos 22. Porque o Salmos 22, Davi ele vem passando por algumas perseguições na vida dele. Alguns homens se levantam contra a vida de Davi. Até mesmo Davi compara alguns dos seus adversários como cães e outros como bois selvagens, ou touro. E dentro disso, existe um paralelo. Os cães representavam uma classe menor de perseguidores de Davi, representavam o povo, ou alguém mais próximo. E os touros representavam ali as autoridades maiores. Só que quando nós olhamos para os Salmos 22, ele não somente aplica para Davi, ele faz uma extensão para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso salmista Davi, ele começa a falar: perfuraram minhas mãos e meus pés. Esse ato não era praticado ainda em Israel, era somente na Grécia, e depois os romanos começaram a praticar esse ato de pendurar aqueles achavam como criminosos na cruz. E aqui Davi, antes mesmo disso ser usado no tempo de Jesus Cristo pelo romano, Davi já estava profetizando que o nosso Senhor Jesus Cristo iria ser pendurado numa cruz do Calvário. E aqui Davi ele começa a ilustrar até mesmo uma palavra profética acerca daquilo que Jesus iria passar. Aqui ele começa a falar sobre que arrancaram as vestes dele. Ele fala sobre que ele poderia contar os ossos dele e até mesmo a língua dele estava presa ao paladar. Isso nos fala da sensação de morte. Porque quando uma pessoa está em processo de morte, a sua língua vai perdendo a mucosidade da boca, vai se secando e se pega ao paladar. Isso era a vida que Davi estava passando, uma perseguição. E agora nós olhamos para a Bíblia, nós vemos 3 tipos de perseguição. Nós vemos uma perseguição quando você planta, nós vemos uma perseguição quando Deus está te provando, ou quando uma pessoa olha para você, um grupo de pessoas olha para você e resolve te perseguir, sem você fazer nada para eles. E aqui era a vida de Davi. Sem ele fazer nada para ninguém, as pessoas começavam a perseguir ele. Nós olhamos para a vida de Davi, vemos até mesmo seu filho Absalão perseguindo Davi. Nós vemos que as pessoas ficavam com inveja de Davi por aquilo que Deus tinha dado para ele. Nós vemos o rei Saul na época perseguindo o salmista Davi. E diante disso, nós olhamos uma coisa, que antes mesmo de Jesus sofrer tudo isso na cruz do Calvário, o pai dele, porque lá em Mateus, Jesus é chamado de
Jesus, filho de Davi. Então nós podemos dizer que dentro da genealogia, Davi ele era o pai de Jesus Cristo. E ele sentiu tudo aquilo que o filho dele, em gerações futuras, iria passar na cruz, no Calvário. E na nossa vida não é diferente. Quantos de nós estamos na casa de Deus, somos perseguidos sem fazer nada para as pessoas? Somos afligidos por palavras negativas. E até mesmo chegamos a níveis parecidos no mundo espiritual como o de Davi. As perseguições é tanto que nós não estamos mais suportando, porque dentro de nós existe aquele sentimento de morte, existe aquele sentimento de desespero, de querer abandonar, de querer parar. Só que Davi, em momentos difíceis como esse, ele clamava a Deus, ele ia conversar com Deus. Então, no momento de perseguição, no momento de fúria do inimigo contra nossas vidas, nós devemos fazer o quê? Nos prostrar diante de Jesus Cristo. Aleluia. E diante disso, quando termina o Salmo 22, vem o Salmo 23, onde Davi fala, o Senhor é. A Bíblia não fala que o Senhor será. A Bíblia fala de uma coisa presente, não de uma coisa futura. Mas Deus só pode ser pastor daquele que tem um relacionamento íntimo com Ele. Porque o pastor, ele só conhece uma ovelha por causa do seu relacionamento. E pelo relacionamento que Davi tinha com Deus, ele poderia dizer, o Senhor é o meu pastor. E dele não terei falta, ou, na nossa versão, nada me faltará. E diante disso, fica uma incógnita sobre nós nessa noite. Qual é o nível de relacionamento que nós temos tido com Deus em meio às perseguições, em meio às afrontas do inimigo? Porque quando realmente nós somos ovelhas do pasto de Deus, nós temos um relacionamento com Ele e nós confiamos em Deus. Nós depositamos nele a nossa esperança. Só que como que nós podemos dizer que somos ovelha do pasto dele e nós não temos um relacionamento? Quanto tempo nós temos gastado ou ganhado com Deus nas nossas vidas? Quanto tempo nós temos conversado com Deus? Quanto tempo nós temos ouvido Deus através das Escrituras Sagradas? Quanto tempo nós estamos sintonizados com Deus durante os dias que tem 24 horas? Qual que é nosso propósito diante de Deus? Porque quando ele fala que o Senhor é, não existe em Davi uma dúvida. Não existe em Davi um será. Ele está dizendo, o Senhor é e pronto. Aleluia. Aí eu te pergunto, o que o Senhor tem sido para você? O que você quer que o Senhor seja para você? Porque para o povo de Israel ele declarou, eu sou. Você vê que Deus sempre está na primeira pessoa do verbo. Ele nunca está na segunda pessoa. Então Deus ele tem que ser a primeira pessoa na sua frente. Você tem que enxergar Ele como aquele que pode todas as coisas. Porque quando nós olhamos para o povo de Israel, as ovelhas de Deus saindo do Egito, nós vemos que o povo estava apavorado. Mas existia um homem que liderava aquele povo chamado Moisés, que era um pastor daquele povo e que vinha com uma palavra de Deus. E diante de tanta fúria de Faraó contra aquele povo, a única palavra de Deus para Moisés era o quê? Diga ao povo de Israel que marche. Mas só que nós, muitas vezes, nós olhamos muito para a circunstância e esquecemos que o nosso pastor pode todas as coisas. Esquecemos que o poder está na mão do nosso pastor. Que se ele fizer, como diz uma canção, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus. E tem coisas que ele não faz na nossa vida ainda, não é porque ele não quer, é porque talvez no momento não seria oportuno. E nós não entendemos a maneira que Deus trabalha. E nós só vamos entender a maneira que Deus trabalha quando nós fizermos como Davi, olhar para ele e com toda a certeza do nosso coração declarar que ele é. E ele não será. Ele é. Só que nós devemos olhar para isso. Só que a circunstância não deixa. A circunstância tampa a nossa visão. A circunstância faz com que nós olhemos mais, damos mais valor para o que o Satanás está pondo na nossa frente do que para aquilo que Deus é para nós. E diante disso nós olhamos na palavra de Deus, em Gênesis 48:15, olhamos para Jacó. Quem aqui conhece a história de Jacó, sabe que foi um rapaz que teve que sair de casa, senão ia ser morto pelo seu irmão. Sabe que foi um rapaz que teve que dormir com a cabeça numa pedra, no deserto. E ele teve que viver de favor na casa de seus parentes. Mas só que Jacó, ele declara assim em Gênesis 48:15, que o Deus dos meus pais, Abraão e Isaac,
Ele tem sido o meu pastor em todos os dias da minha vida. E se você olhar para a história de Jacó, ele passou por momentos maus e por momentos bons. Mas ele nunca deixou de acreditar que Deus era o pastor da vida dele. Glória a Deus. Ele nunca deixou de acreditar que Deus estava com ele naquela pedra, naquele frio. Ele nunca deixou de acreditar quando os seus parentes estavam enganando ele. Ele continuava declarando: o Deus, ele tem sido meu pastor todos os dias. Mas só que para muitos de nós, Deus, ele tem sido nosso pastor somente na bonança. Deus, ele tem sido o nosso pastor somente quando as coisas estão bem. Só que quero dizer para você que uma das características, uma das funções de um pastor, ele cuida, ele protege, ele te coloca debaixo dos braços dele. Quando necessário, ele te coloca nos ombros dele. Nós olhamos para o profeta Isaías, Isaías 40:11, ele declara que Deus, ele pega o seu povo como uma ovelha e coloca debaixo de seus braços e protege. Que Deus poderia fazer isso com você? Por que achar que Deus te esqueceu? Por que achar que Deus te abandonou? Sendo que a Bíblia fala que ele pega você como uma ovelha e coloca debaixo dos braços dele. Isso nos fala de um cuidado, isso nos fala de uma proteção. Satanás pode lançar palavras contra a sua vida, contra a vida da sua família, mas só que você tem que acreditar que Deus, ele tem sido seu protetor, ele tem sido seu refúgio, ele tem sido a sua fortaleza. E nós temos que ter em nosso coração o mesmo sentimento que houve no coração do salmista Davi. Realmente acreditar que Deus, ele é o nosso pastor. Aleluia. Porque Deus, ele cuida de nós. Deus, ele não nos abandonou. Os nossos parentes podem nos abandonar. Nossos amigos podem nos abandonar. Mas só que Deus, ele nunca vai nos abandonar. Em meio à circunstância, em meio às provações, Deus nunca vai nos abandonar. E está aqui uma pessoa que está falando para você que vive isso. Porque em todas as circunstâncias que eu já passei na vida, Deus nunca me abandonou. Ele nunca me desamparou. Aleluia. Até mesmo quando eu pensei que era o fim, era o começo. Aleluia. Então nós precisamos entender a maneira que Deus trabalha. Só que infelizmente, o que acontece quando as ovelhas é para ser unidas, é para serem umas agarradas na outra, uma proteger a outra, falando de ovelha para ovelha? Infelizmente, hoje em dia, na casa de Deus, uma quer destruir a outra. Quantas ovelhas, ou quantas almas têm se achegado na casa de Deus, procurando carinho, procurando amor, procurando afeto, chega até mesmo nas lideranças, vamos falar do pastor humano agora, chega até mesmo dos pastores: pastor, eu estou passando por isso, eu não estou aguentando, a minha vida está assim. Aí muitos pastores, sabem o que fazem? Eles viram as costas. No momento mais crucial da vida de uma ovelha, eles viram as costas. Só que eu agradeço a Deus que o homem pode virar as costas, mas Deus sempre está dizendo para nós: estou contigo. Aleluia. Só que o que nós precisamos entender? Porque enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu estava perguntando para Deus o que Deus queria falar. E no momento que eu estava estudando meu livro, lendo lá, Deus me tomou em arrebatamento de sentido. Eu via justamente isso: almas indo até a liderança virando as costas para as almas. E aquelas almas voltavam para o mundo. E quando elas viravam as costas para o mundo, eu via 2 demônios. E esses 2 demônios declaravam: ele virou as costas. E quando aquela alma virava as costas, os demônios pegavam 2 redes e laçavam aquelas almas. Aí a Bíblia fala, em João 10:11, que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas só que hoje em dia, as pessoas, elas não querem dar a sua vida pelas ovelhas. Elas querem levar o nome de pastor. Elas querem exercer uma posição de liderança espiritual. Aqui no início, o pastor Alex falou sobre o Temer. Não é verdade? O Temer, se a gente fosse olhar pelo Oriente Médio, nós iríamos considerar ele como pastor que está responsável pela nação brasileira. O que ele está fazendo com o Brasil, ele será cobrado por Deus. Assim como os líderes espirituais serão cobrados por Deus. Porque Deus tem confiado as ovelhas na mão dos pastores e eles não têm tido tempo para as ovelhas e muito menos têm dado as suas vidas por amor às ovelhas. Agora vamos fazer um paralelo entre Davi e Jesus Cristo. Davi, na sua juventude, um leão veio para comer a sua ovelha. O que Davi fez? Foi lá, pegou pela juba, rasgou no meio. Não foi? Em outra circunstância, foi acontecer a mesma coisa. Um urso, Davi foi lá,
deu a sua vida pelas ovelhas e nós. Quantos têm se preocupado com você? Quantos têm se preocupado com nós? Hoje em dia, está difícil encontrar um verdadeiro pastor. Hoje em dia está difícil encontrar uma pessoa realmente que fala assim, ó, eu vou me doar por você, eu vou dar minha vida por você. Mas não, hoje em dia eles estão preocupados com seus bem-estar. Hoje em dia eles estão preocupados em comer bem, em fazer seu churrasco, em viajar, em vestir roupas lindas, enquanto as ovelhas estão doentes, enquanto as ovelhas estão fracas. E quantos de nós, num culto como esse, nós estamos fracos, estamos doentes, estamos desamparados, e ninguém consegue enxergar as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas só que a Bíblia declara, e nós precisamos acreditar nisso em meio à aflição, que o Senhor é. Aleluia. Aleluia. O Senhor é o seu socorro, bem presente na hora da angústia. Aleluia. O Senhor é a sua cura na hora que você mais precisa. Mas você não pode arredar o pé, você não pode abandonar. Porque infelizmente é o que nós estamos vivendo, o contexto que nós estamos vivendo hoje é como de Ezequiel 34. Aonde os líderes, os profetas, os sacerdotes, que são os pastores hoje, estão deixando de alimentar as ovelhas. Estão deixando de cuidar das feridas, das ovelhas doentes. Estão esquecendo de fortalecer as ovelhas fracas. E com isso elas viram as costas e os demônios se apoderam. Aí eu entendo também que muitas provações que nós passamos não é porque Deus também está provando e não é porque alguém está nos perseguindo, é porque nós não temos o carinho que deveríamos ter. É porque nós não temos o cuidado que nós deveríamos ter como ovelha. Mas só se o homem não te der o carinho que você necessita, se o homem não cuidar das suas feridas que você precisa, se o homem não te fortalecer como você precisa ser fortalecido, existe um Deus nos céus que está com os olhos voltados para cá nessa noite, nessa região de Limeira, olhando para nós dizendo, eu te fortaleço, eu te curo. Aleluia. Deus é o nosso pastor. Aleluia. Deus é o Deus que provê todas as coisas na nossa vida. Ele é o Deus de provisão. Aqui o pastor Alex começou o curso falando que Deus é um Deus de provisão. Falou ali do profeta Elias, um líder espiritual, que estava ali pronto também para cuidar de duas ovelhas que estavam precisando naquele momento difícil, que era aquela viúva e o seu filho. E Elias levou uma provisão para a vida daquela mulher, porque ele tinha um relacionamento com Deus. E quando nós temos um relacionamento com Deus, a provisão vem. Aleluia. A bênção vem. E o salmista Davi, quando ele declara que o Senhor é o meu pastor, dele não terei falta, Davi estava falando que ele não precisava de mais nada, a não ser o que ele já tinha, Deus. Porque quando você tem Deus como pastor, você tem tudo. Só que nós vivemos num contexto que as pessoas se acham importantes quando ela tem. Se ela tem um carro, ela é alguém. Se ela não tem um carro, ela não é ninguém. Porque isso é o que a nossa cultura pinta para nós. Isso é o que a igreja está querendo passar para as pessoas hoje. Você precisa ter um prédio, porque senão Deus não é contigo. Você precisa ter uma mansão com piscinas, porque senão Deus não é contigo. Eu te pergunto, o que seria de Lázaro? Um homem cheio de chagas, enquanto o homem rico estava comendo, se banqueteando. Aí chega o dia dos acertos de conta, cantou a senha. Foi lá, chamaram Lázaro e chamaram o homem rico. Um foi para o céu e o outro foi para o inferno. O que não tinha nada, a ovelha desprezada, foi para onde? Para o seio de Abraão descansar. E aquele que tinha tudo, a ovelha forte, como diz em Ezequiel 34, a ovelha que gosta de, com seus chifres, com sua força, empurrar a que está mais fraca do lado, oprimir ela, foi lançada ao inferno. Então, as aparências não quer dizer que você vai para o céu ou não, ou que Deus é com você ou não. O que nos mostra que Deus é conosco é um momento de relacionamento íntimo com Ele. Então eu vou bater nessa tecla. Quanto tempo, em meia circunstância, você tem dado para Deus? Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem buscado? Quando você está limpando a sua casa, quando você está trabalhando, você está falando com Deus? Você está buscando a Deus? Porque isso é importante para nós. Porque independentemente do local que você se encontra, quando você tem um relacionamento íntimo com o seu pastor, você começa a entender o caminho que ele te leva. A Bíblia nos fala aqui mesmo no Salmos 23, como a gente lembra, que ele fala aqui, ó, guia-me nas veredas da justiça. Vereda significa o quê? Caminho.
Deus é um Deus que prepara um caminho para nós. Ele faz um caminho para nós. Vamos lá de novo para Êxodo 14. O povo lá no deserto, onde eles estavam, para a terra prometida, era perto. Só um exemplo, era como daqui naquele carro. Mas só que Deus conhecia o coração daquele povo. Porque logo mais tinha um exército ali. E se aquele povo desse de cara com aquele exército, eles iam desanimar. Assim como muitas vezes nós vivemos desanimados diante das circunstâncias. Mas o que Deus fez? Ele fez uma vereda nova, um caminho novo. E esse caminho novo que Deus fez foi indo para fortalecer, para ensinar o povo a vontade dele, para trazer o povo para mais perto dele. E quando nós não entendemos isso, nós praticamos o mesmo erro daquele povo. Nós começamos a murmurar. Dizemos para Jesus: o Senhor me tirou do mundo para passar por isso? Lá no mundo não teria também caixões ou sepulcros, Jesus, para eu poder morrer lá? Achamos que o nosso pastor nos abandonou no meio da caminhada. Sendo que ele só está nos fortalecendo, ele só está nos ensinando a como se apoderar daquilo que ele preparou para a nossa vida. Aleluia. Então, não murmure pelo momento que você está passando, mas procure entendê-lo. Porque esse momento que você está passando vai te levar à terra prometida, vai te levar às provisões de Deus. E quando aquele povo começou a caminhar, e Deus foi levando eles pelo caminho que Deus quis. Então Deus, como pastor, Ele vai pegar você e vai te levar pelo caminho que Ele quer. Aleluia. Assim como Ele tem feito comigo, tem me levado pelo caminho que Ele quer. É dolorido, Carlinhos? Se é. Você chora? Chora. Mas é melhor você ficar no centro da vontade dele. Aleluia. Porque enquanto a ovelha está perto do pastor, ela entende o pastor. E é interessante que em Lucas capítulo 15, Jesus ele nos conta a parábola da ovelha perdida. E eu fico muito assim alegre com aquela parábola que Jesus conta. Por quê? Hoje em dia, se uma alma se desvia, as pessoas dizem assim: deixa pra lá, irmão. Ele não quer mais, deixa pra lá. Deu livre-arbítrio pra ele. E eu só fico de olho. Aí eu vou para a Bíblia. Tendo o pastor 100 ovelhas, uma se perde, ele vai atrás. Se a ovelha tem livre-arbítrio, por que esse pastor está preocupado de ir atrás? Aí nós vemos dentro da história da igreja, entre o 3º e o 4º século, o nosso apóstolo João, ele ganha um rapaz para Jesus e esse rapaz se desvia. Os demônios laçam ele. Só que João, quando volta para aquele mesmo local, ele pergunta para o presbítero: cadê a encomenda que eu deixei com você? E ele, sem entender o que João estava falando, João olha para ele e fala: cadê a alma que eu deixei nas tuas mãos? O presbítero abaixa a cabeça e declara: ele se desviou. João, com seus 80 e poucos anos, sabe o que ele faz? Ele vai atrás desse jovem. Ele vai atrás desse jovem, o jovem já era chefe de quadrilha, e João chega diante dele e fala: meu filho, se tiver que morrer por você, morrerei. O que nós temos feito pelas almas perdidas? Até quando vamos ficar nas teorias em que homens ficam colocando, tirando, e vamos deixar as almas morrer? E se a ovelha perdida fosse nós? E se alguém estivesse declarando para nós: tem livre-arbítrio, como será que nós iríamos ficarmos? Será que não iria doer em você? Saber que alguém está te desprezando? Mas Jesus, quando conta aquela parábola, ele está falando de uma coisa de si próprio. Ele está falando: eu vou atrás daquela que se perdeu. Eu deixo as 100 fortes aqui, que estão boas, saudáveis, e vou atrás daquela que foi para as drogas, que foi para a prostituição. E quantos de nossos parentes, nossos vizinhos não estão nessa situação? E o que nós temos feito? Qual o valor que nós temos dado para uma ovelha perdida? Para uma alma que um dia estava junto conosco e ela se perdeu. Será que nós vamos ficar em teorias de Calvino, em teorias de Armínio, enquanto as almas estão morrendo? Só que, porém, os acertos de conta vai vir. Um dia o arrebatamento vai acontecer. E Jesus está preocupado se nós estamos seguindo os passos dele. Essa semana passada eu preguei na Americana sobre a centralidade da cristologia de Jesus. E uma das centralidades da cristologia de Jesus era salvar os perdidos. E cadê esse sentimento em nós? Cadê esse fogo que arde em nosso coração? Parece que hoje em dia nós vivemos num contexto em que as ovelhas estão sofrendo, Satanás está matando e a igreja está dando risada. Por quê?
Porque a igreja está vivendo em um contexto falso. A igreja está preocupada em viver dentro de um reino do homem. Venha a mim, o vosso reino, mas fazer a tua vontade, Jesus. Imitar o Senhor como um bom pastor, Jesus, não quero. Amar o perdido, Jesus, não quero. E sabe o interessante nessa passagem de Lucas 15? Jesus fala que o pastor vai, pega a ovelha e coloca onde? Aleluia. Por que ele coloca nos ombros? Glória a Deus, aleluia. Alguns estudiosos dizem que quando ele coloca a ovelha nos ombros, e durante a caminhada que ele vai voltando para colocar ela de volta a Cristo, ela vai voltando a sentir o cheiro do bom, e ela vai reconhecendo que aquele ombro é o mesmo ombro que sempre carregou ela, Aleluia. que sempre cuidou dela. E o mais interessante ainda, ela vai ouvindo as batidas do coração do seu. Está entendendo o que Deus está falando? Aleluia, Pai. Os nossos ombros têm sido para quê? O que nós temos colocado em nossos ombros? A nossa vontade? O nosso querer? Vamos aqui pegar um pouquinho mais fundo, dar um choque em nós. Olha para sua família. Tem alguém desviado lá? Tem alguém que o diabo está destruindo nas drogas, na prostituição? Ela está precisando do seu ombro. Ela está precisando sentir seu cheiro de novo. E aí? Até quando você vai deixar ela sem o teu ombro? Sem a batida do seu coração? Eu tive um irmão, quando ele esteve precisando do meu ombro, eu estava ali. Hoje, graças a Deus, ele está livre das drogas, está trabalhando. Jesus deu para ele um emprego registrado, está vivendo na casa dele. Mas só que, como irmão, eu sempre estive ali. Com tudo que ele precisava, eu estava ali, porque eu queria fazer o que Jesus nos manda fazer. E quando nós fazemos o que Jesus nos manda fazer, o mesmo sentimento que existia em Cristo Jesus passa a existir em nós. Aí a seu parente, o seu filho, o seu irmão que está na droga, vai olhar para você e fala: era só disso que eu precisava. Você pode ver que as ovelhas não estão pedindo dinheiro. Elas não estão pedindo mansão, elas só querem atenção. Como foi na visão que eu vi hoje. Eu creio que muitos de vocês aqui não querem dinheiro. Vocês só querem atenção. Vocês só querem alguém que olhe para vocês e fale: eu te amo, estou contigo. Glória a Deus, aleluia. Não é verdade? Mas sabe que são poucos que chegam em nós e falam assim: irmão, Deus te mandou te dar 100 reais, vai comprar leite pro seu filho. Mas por que dói? Bom, o bom pastor não olha para isso. O bom pastor, ele deixou o seu reinado e deu a sua vida. Aleluia. Agora, exercer uma função para dizer que é pastor e não praticar uma função de pastor, nós estaremos perdendo tempo. Mas diante de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu quero dizer para vocês que Jesus ama vocês. Aleluia. Independentemente do que vocês estejam passando, nunca desista de Jesus. Os homens podem te perseguir, mas nunca desista daquele que um dia te salvou e te tirou do lamaçal do pecado. Porque o mesmo Davi, que era desprezado pelos homens, ele era abandonado pelos homens, ele nunca deixou de olhar para Deus. O mesmo Jesus que, como homem, foi desprezado pela nação de Israel, ele nunca deixou de olhar para o pai dele como um pai que cuida, como um pai que amava ele. Então essa palavra que eu vim trazer aqui nessa noite para vocês. Aleluia. Eu vim dizer para vocês que Deus ama vocês, que Deus é Deus que protege. Não desistam, mas que também haja em vocês o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Ame as pessoas. Ame os perdidos. Se tem alguém na sua família precisando de atenção, dê a ele atenção. Faça o papel de Jesus. Seja o ombro de Jesus na terra. Amém? Amém. Gostaria que os irmãos se levantassem nessa noite. Tudo como de prática, vamos fazer a oração. Aleluia. Porque a oração tem muito os seus efeitos. Aleluia. Quero aí que você lembre de alguém que precisa do seu ombro. Mas não só lembre dele, mas pratica. Seja daqui a pouco, seja amanhã. Mas enquanto você não estiver perto dele, ore por ele. Fala para Jesus, me ajuda a ser como o Senhor fez. Não me deixa ser mais um. Ou vocês acham que Deus está levantando esse ministério para ser mais um na terra? Porque se for para ser mais um, não adianta. Mas se for para fazer a diferença, se for para seguir os passos de Jesus, vai ser um ministério poderoso na terra. Aleluia. As pessoas vão se agregar aqui. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa noite nós te louvamos, Jesus, pela tua presença, ó Deus, e pela tua palavra.
Pai, nós acreditamos que o Senhor é o nosso bom pastor, ó Pai. E ainda que nós andamos, ó Deus, pelo vale da sombra da morte, ainda que nós andamos pelas circunstâncias difíceis, ainda que nós passamos, ó Pai, por provas terríveis, ó Pai, ainda, Senhor Deus eterno, que a circunstância venha sobre nós, nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor e que certamente, ó Pai, o Senhor estará conosco e que certamente a Tua bondade vai nos acompanhar e que certamente, ó Deus, a Tua provisão, Senhor meu Pai, virá sobre nós e que certamente nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que jamais nos deixará sozinho, ó Pai, porque a Tua palavra diz que assim como o Senhor foi o pastor de Jacó todos os dias da vida dele, eu acredito que o Senhor é o nosso pastor, eu acredito que o Senhor é o Deus, ó Pai, que reina em nossas vidas, ó Pai, que nesta hora eu te peço que o Senhor cura a alma de cada irmão, que o Senhor venha libertar eles, ó Pai, de coisas passadas, ó Pai, de palavras, ó Pai, que feriram, Senhor, a alma deles e o coração, ó Deus. Eu te peço que o refrigério venha sobre, Senhor, cada um de nós que aqui está, que a Tua unção, que a Tua presença, Pai, seja como refrigério sobre nós. Nós queremos, Senhor Deus eterno, sentirmos a batida do Seu coração, queremos sentir o Teu cheiro a cada dia, Jesus. Queremos, ó Pai amado, sermos conduzidos por Ti, ó Deus. Pai, eu te peço nesta hora, nos abençoa, Senhor, e nos guarde de todo mal, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Deus maravilhoso. Fala, Senhor.